A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos, que Deus os abençoe. Eu sou o pastor Alain Michel. Nós estamos dando um estudo sobre Apocalipse, o livro das revelações. Nós começamos com esse estudo a partir de Mateus 24, quando o Senhor Jesus Cristo, ele fala ali sobre o princípio das dores, ele fala sobre a última geração, ele fala também sobre arrebatamento, tá certo? Nós vamos continuar ainda no livro de Mateus 24 e conforme for nós vamos dando uma lida e mostrando para vocês também em outros textos, tá certo? Quando se fala de arrebatamento, significa no grego raptus, com força e com violência. De repente você possa perguntar assim, pastor, mas existem também algumas vertentes, que acreditam que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, uns acreditam que vai ser depois e outros acreditam que vão ser no meio. Esses são chamados, os pré-tribulacionistas, acredita que vai ser antes da tribulação, os mid-tribulacionistas acreditam que vão ser no meio, e os pós-tribulacionistas acreditam que vai ser depois dos 7 anos de tribulação. Nós não vamos entrar nessa questão aqui agora, mas vamos continuar o estudo sobre arrebatamento, tá certo? Raptos com força e com violência. Em Mateus 24, a partir do versículo 36, diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no caminho, será levado uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O Senhor Jesus deixa bem claro aqui para os seus discípulos que dia e hora ninguém sabia. Os anjos não sabiam, o Filho não sabia, unicamente o Pai que estava no céu. É claro que ele, como 100% Deus, ele sabia, como 100% homem, ele não sabia. Então ele não queria compartilhar também para os seus discípulos, o dia e a hora do arrebatamento, porque senão isso estaria anotado nas Escrituras e todos iriam se preparar naquele grande dia. Porém, ele deixa bem claro, explícito, a geração do arrebatamento, e ele fala isso bem claro ali em Mateus 24, a partir do versículo 31, que nós devíamos aprender com a parábola da figueira, que ele já estava às portas e que não passaria essa geração sem que todas essas coisas acontecessem. Quem acompanhou desde o primeiro estudo sabe do que eu estou falando, tá certo? Mas aqui ele estava dizendo, olha, dia e hora ninguém sabe. Depois ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque o Senhor Jesus nos remete a estudarmos a história de Noé. Se nós formos observar, em Gênesis capítulo 5, a Bíblia fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, E eles tiveram também um filho chamado Sete. Sete gerou a Enos, Enos Cainã, Cainã Maalalel, Maalalel Jared. Jared gerou Enoque, que viveu 365 anos. E a Bíblia fala que depois não se viu mais porque Deus o arrebatou para si, o tomou para si. Enoque gerou a Matusalém, o homem que mais viveu na face da terra, 969 anos. Olha que maravilha. Depois fala também de Lameque, depois de Matusalém, Lameque.
Lameque viveu 777 anos. Preste bem atenção nesse número de anos, o número 7 aparecendo 3 vezes, 777, representando a Trindade Santa, o número da perfeição, ou Shabat, né? E Lameque gerou a Noé, que no hebraico significa Noa, tá? E Noa significa descanso, que foi o período em que Deus deu descanso à terra. Por isso que nos remete a isso que Jesus está falando. Aí ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E disse: olha, as pessoas estavam vivendo de forma normal, natural, tudo correndo, né, no seu devido controle. Então as pessoas vivendo, mas sem se preocupar com Deus. As pessoas sem querer saber de Deus. Mas aí Noé entra na arca, né? E Deus betuma a arca. Aí o que é que acontece? As pessoas que ficaram de fora da arca, todas elas morreram. Entraram os animais de 2 em 2, de 7 em 7 na arca, conforme a sua espécie, como a Bíblia nos fala. E entrou também Noé e a sua esposa, seus 3 respectivos filhos e as suas 3 respectivas esposas. Ou seja, 8 pessoas foram salvas ali na arca. Então está representando aqui que todas as famílias que se refugiarem em Deus, essas famílias serão salvas, tá? Por isso que nós não podemos estar desapercebidos. O texto continua dizendo: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá certo? O Senhor está falando aqui que no tempo de Noé as pessoas casavam, davam esse casamento, né? Estavam vivendo suas vidas normais, dispersas, não queriam saber de Deus, até que justamente veio o dilúvio e pegou todos que estavam ali desapercebidos. E então ele diz assim: então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Ou seja, tem 2 pessoas trabalhando no campo, aquele que está santo, aquele que é escolhido, aquele que faz a vontade de Deus, esse será levado, e o que não faz será deixado. Depois ele diz: estarão 2 moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Quem é crente, quem está buscando a Deus, né, está trabalhando, aquela pessoa é santificada no Senhor, essa pessoa será levada. Quem não está se preocupando com nada, se preocupando simplesmente com as coisas do dia a dia, né, com a questão só financeira, se esquece de Deus, esse será deixado, tá? Ou essa será deixada. E diz aqui: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Ele disse: a hora você não sabe. Então você precisa em todo o tempo vigiar. Você também precisa orar. Você também precisa buscar. Ele está dizendo aqui: vigiai. Tá certo? Depois ele fala em Mateus 24, 43, mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada, né? A casa fosse arrombada. Então o que é que acontece? Se você soubesse que a sua casa seria arrombada, você não ia colocar alguém para vigiar, ou você também não iria vigiar para que o ladrão não pudesse roubar a sua casa? Ele usa esse exemplo dizendo: então, dessa mesma forma, fique vigilante, fique atento, tá? Cuidado com as setas, cuidado com as bandejas, cuidado com os atalhos que podem te levar para caminhos completamente diferentes. Em Provérbio diz: há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então tome muito cuidado. E ele diz assim: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Na hora em que você está pensando somente na diversão, na brincadeira, em que tudo possa dar certo na sua vida. Então, nesses momentos
em que a sua mente está vazia, está dispersa, a gente costuma dizer, um provérbio popular, né, que mente vazia é a oficina do diabo. Então a sua mente precisa ser preenchida pelo quê? Pelas coisas de Deus, pela vontade de fazer a obra, pela vontade de buscar o Senhor. A Bíblia nos ensina a buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? Então é necessário que você busque a Ele. A Bíblia fala no livro de Isaías 55, a partir do versículo 6. Então nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Mas vamos lá nesse momento também para o livro, tá, de 1 Tessalonicenses, que diz assim, ó, 1 Tessalonicenses, é interessante, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. O que ele estava querendo dizer? Olha, irmãos, vocês não podem ignorar a palavra de Deus, as Escrituras, vocês precisam ter conhecimento, tá? A Bíblia nos mostra em Oséias 4,6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então nós precisamos ter conhecimento acerca daqueles que dormem. Aqueles que estão dormindo no Senhor estão no paraíso. O paraíso é a sala de espera para aqueles que vão entrar no céu. O inferno é a sala de espera, tá certo? Para aqueles que vão ser jogados no lago de fogo, que é pior do que o inferno, para quem não sabe disso. Então, o paraíso é a sala de espera para quem vai entrar no céu, e o inferno a sala de espera para quem vai ainda para o lago que arde com fogo e enxofre, que a Bíblia diz que é a segunda morte, tá bom? Então, ele diz, olha, eu não quero que vocês ignorem isso, eu não quero que vocês fiquem tristes por isso, como os demais que não têm esperança. Ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, que são aqueles que estão dormindo no paraíso, um dia vão ressuscitar, se ajuntar nos ares, tá certo? Com aqueles que estão aqui na terra, que buscam o Senhor, que estão se santificando e vão entrar juntos, together, né, no céu, tá bom? Para quem não sabe, existem 3 tipos de céus. O céu que nós enxergamos, tá bom? Existe o segundo céu, que é onde há as guerras espirituais, como fala ali em Efésios, no capítulo 6, onde há as guerras espirituais, né? E existe também o terceiro céu, que é a morada de Deus. E esse lugar é aonde nós vamos habitar, no terceiro céu, tá bom? Como o apóstolo Paulo disse, conheceu um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele fala, não sei se em corpo, não sei se em espírito, mas que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. Então é importante que nós venhamos ter esse entendimento. E diz assim, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Com alarido, mostrando que é um momento de guerra, tá? Com voz de arcanjo. O arcanjo, como nós conhecemos, ouvimos muito falar sobre o arcanjo Miguel, era um anjo de guerra, para você ver que ele está demonstrando, tá certo? E diz assim, e com trombeta de Deus, ou seja, ajuntando os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Aí ele diz, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e vão se colocar em posição nos ares. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Vamos nos encontrar nas nuvens, a encontrar ao Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Porque todos juntos vão entrar no céu. Não tem negócio de primeiro, de segundo, de terceiro, tá certo? Todos juntos entrarão no céu. E ele diz assim, portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Então o nosso consolo, meus irmãos, em meio a essa pandemia,
né, que nós sabemos que é o princípio das dores, o nosso consolo é esse, que um dia nós vamos sair dessa terra, desse sistema corrompido, e vamos todos morar no céu. Então busque a sua salvação, persevere, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Pregue a palavra para os seus familiares, para que eles possam aceitar Jesus, se converter, estarmos todos no mesmo lugar. Que Deus abençoe a todos.